Vamos lá. Pai querido que estás nos céus, muitíssimo obrigado por mais um dia e obrigado porque temos a possibilidade de começar essa live. Obrigado pela presença do Hugo, que está aqui ajudando a gente para passar essa mensagem, que o Senhor possa abençoá-lo e abençoar cada um que está escutando a mensagem. É em nome de Jesus Cristo que fazemos essa oração. Amém. Amém. Então, fica à vontade, Hugo. A palavra é tua. Beleza. Vamos lá, então. O capítulo 51, como bem descrito aí pelo Romeu, ele embora seja um capítulo bem curtinho, né, da página 355 a 359 do livro, ele aborda alguns aspectos bem interessantes, né? Eu separei alguns pontinhos aqui, passo a passo. Eu vou descrever mais ou menos eles e depois a gente pode explanar um pouquinho mais. Beleza. A primeira coisa que aparece no livro, assim, logo de cara, que eu achei mais interessante, porque, só contextualizando, a gente está aqui falando basicamente de Levíticos 25, e a gente ainda está naquele processo que o povo saiu do Egito, está recebendo várias ordenanças, várias coisas. E uma coisa muito interessante é que aqui Deus revela como seriam a produtividade do povo, como ela teria que reagir com o estrangeiro, com o pobre, com a viúva. E é interessante que Deus fala para o povo separar um segundo dízimo. Aí a gente acha já meio interessante o segundo dízimo. O primeiro, às vezes, é um pouco mais complicado. Imagina você separar um segundo dízimo, né? E aí Deus escreve, ó, nos 2 primeiros anos, esse segundo dízimo vai ser levado aonde for ficar um santuário. E esse segundo dízimo a gente vai fazer uma festa, óbvio, religiosa. E esse dinheiro que vocês estão separando para realizar essa festa vai ser exclusivamente para dar oportunidade aos pobres, às viúvas, aos levitas, para que eles também participem das festas. Os levitas, a gente sabe que a única função, eles tinham uma função específica, então o trabalho deles não era nada correlacionado à agricultura em si, coisa que o capítulo foca muito, né, a questão de agricultura, de produção. E os pobres e as viúvas, a gente sabe quais eram as dificuldades que o povo tinha, né, naqueles tempos. Então isso seria naquele ciclo dos 2 primeiros anos. Depois Deus fala que no terceiro ano desse ciclo de 7 anos, o povo deveria juntar um dinheiro. Esse segundo dízimo novamente seria feito. Para quê? Para que a pessoa tivesse a oportunidade de acolher o pobre, a viúva, o estrangeiro em sua casa. O povo devia ter essa missão de que teria que cuidar nesse terceiro ano, desse tempo de 7, dos pobres. Deus dá a oportunidade ali do povo já criar aquela cultura de que todos são uma mesma família. E a partir disso, o povo ele se desenvolveria não só no aspecto de buscar a sua colheita, mas no aspecto também de poder fazer com que o outro tivesse a oportunidade de aproveitar aquilo. Esse é basicamente a primeira página do livro, já é bem interessante, do capítulo. E aí Deus segue com as ordenanças, e ali na página 356 a gente já vê uma orientação que a gente tem muita familiaridade com a história de Ruth, né? Boaz, falando que deveria ser deixado a azeitona, deveria ser deixado aquela espiga que cai, você está colhendo, está colocando na sua bolsa, ela cai. Tudo aquilo que caiu no chão, ou quando você sacudiu a oliveira, ficou alguma azeitona ali, já devia ser colocado para o povo, que não devia ser colhido aquilo. Aquilo deveria ficar para quem tivesse em condições especiais, conforme a gente colocou aí a história de Boaz, né? Então, a cultura vem parte já dali. Dali já parte essa cultura que a gente vê um pouco mais para frente, já parte daqui. Deus já coloca esse tipo de coisa para o povo, né? E daí agora Deus fala sobre um pouco esse 7º ano, né? Desse ciclo de 7 anos, a gente entra agora nesse ponto do 7º ano, que seria o ano sabático. Correlaciona muito aqui no livro com a história do maná, né? No 6º ano, o povo ele ainda estava na sua produção. Produziu, no 6º ano fez a sua colheita, e Deus fala, quando vocês colherem no 6º ano, não quero que plante mais nada, não vamos plantar. O 7º ano vai ser somente para vocês descansarem e deixarem a terra descansando. É um conceito interessante porque, bem mais novo, na época de escola ainda, a gente vai aprender sobre agricultura e até algo que está muito em foco aí no Brasil, sempre esteve, sempre vai estar, pelo tamanho de nossas matas, etc. Como é importante que hoje a condição que o pessoal dá nessa rotatividade de terras, né?
Você vê que existem vários estudos que realmente comprovam que se você planta por um ano aqui, você tem que deixar ela um certo período para aquela terra poder voltar ao normal dela. E Deus já dá essa condição para o povo. Mas não somente por conta da terra. O livro diz, e Ellen White coloca aqui, que esse 7º ano deveria ser não só para o povo descansar e não fazer nada. Era uma confiança que o povo ia ter em Deus aumentada. Nós temos a condição do maná, que o povo sabia que na sexta-feira tinha que colher maná em dobro, e confiar que esse maná não ia estragar no sábado, para no domingo voltar a colher. Então Deus mais uma vez coloca aqui, ó galera, vocês já estão acostumados com essa questão de colher na sexta e descansar no sábado, mas agora eu vou ampliar um pouquinho mais aí, eu vou deixar um período de 1 ano. Pode ser meio estranho, né? A gente já tem essa condição aí, a gente vê muitas pessoas próximas com a dificuldade do trabalho ao sábado. Imagina Deus exigir 1 ano de você sem trabalho, né? É uma confiança extrema. Então, Deus exige essa confiança do povo e o povo, ele se coloca nessa situação. Ele já tinha experiência do maná, então o povo confia que vai dar certo. Que eles só vão voltar a plantar no 8º ano e provavelmente só no 9º ano eles vão voltar a colher, mas Deus fala, o 7º ano e o 8º ano, eu vou dar comida para vocês, o 6º ano vai ser fartura, pode ficar tranquilo. E esse 7º ano, ou ano sabático, deveria ser usado para acentuar a relação do povo com Deus. O povo deveria mais do que nunca, assim, você não tem preocupação com comida. Pô, a comida tá ali na sua geladeira, tranquilo, você não tem que se preocupar, a comida tá ali, você tem água, você tem tudo que você precisa. Então Deus fala, eu estou dando tudo na questão física para vocês. Eu só quero que vocês nesse 7º ano venham, se apeguem mais a mim. A gente vai ter um relacionamento de 1 ano, olha que beleza. 1 ano de relacionamento com Deus. É como se a gente passasse 1 ano de ministério exclusivo, ou como a gente diz hoje em dia aí, né? 1 ano em missão. Então Deus, ele fala pro povo, ó, vocês vão ter 1 ano em missão comigo, vamos continuar cuidando daquelas pessoas que necessitam. E confie que vai dar tudo certo. É bonito, né, Hugo? Porque, assim, Deus, ele pede com um propósito, tem uma finalidade, né, muito grande, uma finalidade sempre muito boa, mas ele sempre provê pra gente a possibilidade de cumprir aquilo que ele pede, né? Exato. Então, a justiça tá acima de tudo. Exato, é muito interessante realmente por conta disso, né? E você vê como é que é engraçado. No início, Deus pedia 1 dia, agora ele já está pedindo 1 ano. Então, assim, ele não dá nada à toa, ele não faz nada assim do nada. Ele te dá uma experiência um pouquinho pequena aqui, você vai crescendo, crescendo, e ele vai te provando. Óbvio que tem algumas pessoas que têm uma fé muito grande e de cara aceitariam isso daí. Outras provavelmente precisariam do esquema do maná para poder aprender e etc. E assim a gente vai no capítulo, né? Isso, vai se preparando. A espiritualidade do povo. Vai se preparando, exatamente. E a partir daqui a gente já avança mais um pouquinho. E aí Deus explica, olha, qual que é a intenção? A minha intenção não é que eu não preciso que meu povo fique soberbo, dizendo que tem dinheiro, dizendo que tem a produção maior. Eu quero que vocês tenham a cabeça que eu estou botando isso para vocês usarem para ajudar o próximo e se conectarem ainda mais comigo. A gente avança um pouquinho mais e a gente já vai para a página 358 aí do capítulo, que a gente já entra nesse ciclo de 7 anos que a gente falou. E Deus falou, a cada 7 ciclos de 7 anos, eu vou considerar o jubileu. O jubileu nada mais é do que um ano sabático. Seria lá depois de 50 anos dentro desse processo, em que o povo daria festas especiais. E aqui, novamente, a gente entra um pouquinho mais a fundo nesse cuidado de Deus com o pobre. O capítulo ele vem demonstrando coisas que a gente sabe hoje em dia. Muitas pessoas têm vários tipos de problemas dentro da sua vida, vários tipos de ocasiões diferentes. Seja às vezes por falta de uma oportunidade, às vezes por falta de algum estudo, às vezes algumas pessoas acabam infelizmente caindo em algum risco de vício, etc. As pessoas, Deus diz que no capítulo, nem todo mundo seria rico o tempo todo, que infelizmente o mundo sempre teria pobres, pessoas necessitadas, por diversos motivos. Só que Deus coloca aqui no capítulo 25, de que preparando para o povo, que quando eles entrassem na terra prometida, a terra não seria deles, seria de Deus. Então Deus fala, ó, cada um vai ter a sua terra. A gente vê isso bem claro no ponto que Caleb está conversando lá, e Caleb fala, ó, eu quero aquela porção de terra. Então Deus já estava preparando o povo para que
cada um passasse para o seu filho, para o seu neto, bisneto e assim vai, uma porção de terra dentro daquele reino. E a gente sabe que aconteceu muitas coisas, várias pessoas tiveram que emprestar, vamos dizer assim, ou vender aquela terra para uma pessoa que foi mais afortunada, talvez soube administrar melhor seus bens. E o ano do jubileu serviria justamente para isso. Deus fala, ó, a terra é minha, eu mando nela, cada um vai começar igual, do zero. Óbvio que alguns vão ter algumas tempestades maiores, por diversos motivos, outros vão ser melhores administradores, mas quando chegarmos no ano do jubileu, é necessário, e eu ordeno, que todas as terras sejam devolvidas para aquelas pessoas que têm posse. Em 50 anos a gente pode falar que o neto herdou a terra do avô, vamos dizer assim, e o avô teve que vender em alguma ocasião. O neto vai receber aquela terra de volta, e ali ele tem uma nova oportunidade de, com seu pedaço de terra, começar a crescer novamente. É algo muito interessante, e o que fica mais interessante é aqui em Levíticos versículo 10, e que fala assim: consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Esse será um ano de jubileu. Cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. Olha que engraçado, né? Então Deus diz como é interessante aqui, a gente vê a visão de Deus, como é interessante de restaurar a oportunidade para aquelas pessoas, né? E é basicamente isso que o capítulo resume para a gente, né? E algo interessante que eu queria já linkar aí, é que a gente vê mais para frente, lá em Mateus, nas epístolas, né? A gente vê o povo sendo um pouquinho soberbo em muitos casos. A gente via que era atribuído talvez uma doença, alguma enfermidade, como que aquela pessoa não tivesse fé suficiente, né? Eu imagino que talvez a pessoa que dentro da sua família teve alguns percalços, e a família dela teve que perder aquela terra, teve que vender, vamos dizer assim, e ela teve que ficar trabalhando para outra pessoa, que talvez os bons administradores às vezes parassem e pensassem assim: poxa, talvez eu seja mais merecedor do que esse irmão do meu lado, que eu comprei a terra dele. Eu administro melhor, então eu sou melhor do que ele. Mas não, é interessante que o livro mesmo fala, e Ellen White elucida, que o papel aqui e o que Deus diz aqui era que o povo ele não podia criar esse pensamento de soberba. O rico ele não podia criar esse pensamento de que é melhor do que o outro por conta daquela condição dele naquele momento, né? Eu acho isso mais interessante de tudo, e eu acho mais interessante também que no finalzinho Ellen White fala assim, que não é um propósito de Deus que o lucro seja dividido igualmente, que você ganhou seu dinheiro e tem que repartir igualmente para todo mundo. Não, Ellen White explica que a ideia de Deus é que as pessoas pudessem, por algum motivo, perdi minha terra, eu pensar como eu posso fazer quando eu recuperá-la, porque Deus vai me dar ela de volta, como eu posso administrar melhor, sabe? Deus dava a oportunidade. E aquela pessoa que obteve a terra no meio do caminho, ela lembrasse assim: poxa, isso aqui não é meu, Deus me deu, eu vou administrar e eu tenho que devolver isso. Eu acho que o mais interessante do capítulo é que a forma que Deus cuida dos pobres é uma forma que não é só dá, deixa e vou embora. Ele, vamos dizer que ele faz aquele pensamento de que ele não entrega o peixe, ele entrega a vara e ensina a pescar, né? Um ditado muito popular. Eu achei muito engraçado isso, entendeu? Eu achei muito engraçado isso, e eu acredito que é um pensamento que a gente possa pensar assim, hoje não faz muito sentido, né? É meio desconexo pra gente. Só que o contexto aqui, ele é bem interessante e dá muito certo justamente por conta disso. O povo, ele ia receber uma terra, então ele já estava com a mente sabendo que aquela terra não era dele, e o povo já estava recebendo as ordenanças do que Deus queria que eles fizessem com aquela terra. Deus já estava alertando: ó, lembrem-se que vocês foram muito castigados lá no Egito, vocês passaram por muitos problemas, lá ninguém ligava para vocês, vocês eram, poxa, castigados todo dia, vocês tomavam, poxa, todo dia era pancada. Eu não quero que vocês sejam assim. O meu povo vai ser diferente. O meu povo vai cuidar um do outro. Eu não quero que vocês pensem que emprestar dinheiro ao seu irmão é algo que vai fazer você tirar dinheiro do seu bolso, você vai perder por isso. Deus fala: vocês não vão pegar emprestado de nenhuma nação. Vocês vão emprestar, mas não vão pegar emprestado de ninguém. Então eu vou suprir tudo que vocês necessitarem nesse caminho.
pode confiar. As minhas leis são essas. Não se esqueçam de que por vários motivos vão existir pessoas que vão precisar e eu quero que vocês cuidem delas, mas não que abusem delas, né? É por isso que sempre se troca, né, no Egito, né? Sempre se entra nessa fase do Egito. O povo não devia se esquecer do que quanto eles apanharam e eles não deveriam replicar aquilo. Basicamente o capítulo é bem isso. Uma passagem que eu acho muito interessante é que lá em Tiago 1:27, novamente vem falando que a verdadeira religião é cuidar dos pobres e das viúvas. Você vê que os discípulos de Jesus aprenderam muito bem isso com ele, né? Os discípulos sabiam a verdadeira religião, eles sabiam quais seriam as boas práticas e eles cumpriam, né? A gente vê a primeira igreja muito esforçada em cuidar das pessoas que precisavam. E eu acho que a gente vai ter muitos capítulos aí para frente explanando sobre muitas coisas ainda aí, que vão linkar com o capítulo de hoje. Mas eu acredito que o capítulo de hoje foi bem interessante aí por conta dessas questões aí auxiliadoras, vamos dizer assim. Sim, é verdade. É, que nem o Rodrigo disse, a Maria também, é uma mensagem realmente inspiradora, porque é bonito você ver o cuidado de Deus pelas pessoas, mas também é interessante perceber que a proteção aos necessitados é um tema atual também, Uhum. né? Então, assim, é um tema que não se extinguiu lá no passado. Existia lá no passado e existe ainda hoje. Deus sempre preparou o povo no seguinte sentido: cuida dos necessitados porque eu me importo com eles. Exato. E eu faço outra observação também. Ah, Deus poderia, assim, simplesmente deixar todo mundo próspero e tudo mais, só que Ele quer que eu e você nos esforcemos para cuidar daqueles que Ele ama e que Ele cuida com muito carinho, porque são pessoas que sofrem. Ah, então, fica aí que é um tema atual. E depois, você mencionou logo aí no finalzinho da mensagem também, que nunca foi a intenção de Cristo que todo mundo tivesse, por exemplo, a mesma situação financeira, que todo mundo fosse igual. Deus aprecia a diferença, né? Lá em Romanos, a gente tem a interpretação do que seria o corpo de Cristo, cada um com as suas qualidades, cada um com as suas diferenças, mas cada uma dessas diferenças honra ao Senhor. Então, você, com o seu conhecimento, você com a sua capacidade financeira, você com a sua qualidade, que pode ser igual ou diferente à do outro, pode louvar a Deus do seu próprio jeito, Exato. né? Sempre lembrando de cuidar do outro. E é uma mensagem muito bonita, realmente. É bem inspiradora, né? É igual a gente frisou aí. Hoje a gente vive num mundo com muita desigualdade. E várias pessoas tentam enfatizar essa oportunidade de que todos devemos ter a mesma condição. E Deus dava a mesma condição para todas as pessoas. Só que ele explicou alguma regra. Ele falou, ó, vocês vão todos começar iguais e a cada ciclo todos vocês vão voltar a ser iguais. Aquela época, da onde se tirava dinheiro era da terra, da onde se tirava sustento era da terra. Então foi dividido igualmente para todos os clãs ali, né, as 12 tribos. Então Deus fala, ó, vocês vão começar iguais, a cada certo período eu vou transformar vocês em iguais de novo. Nesse meio do caminho, quem passar por algum infortúnio, às vezes a pessoa não sabe administrar também, são coisas da vida, coisas que acontecem. Mas Deus fala, aqueles que estiverem precisando, a gente vai ajudar, porque eu não quero que ninguém passe fome. E algo importante que até o livro traz é que isso criava no povo, quem passava pela dificuldade, tinha que vender a sua posse, etc., passava para o povo aquele sentimento de que ele ia retomar aquilo sem ter que fazer nada assim de extremamente, vamos dizer, especial no sentido que muitos talvez iam querer invadir, iam querer, para tirar do povo o pensamento de que teriam que roubar, o pensamento de que talvez teriam que enganar outra pessoa. Não, Deus tira isso da cabeça de todo mundo. Nem aquele mais rico ia conseguir enganar o pobre, porque ele sabia que tinha que devolver, e o pobre não ia ter pensamentos impuros no sentido de ter que tirar de outra pessoa, porque ele sabia que ele ia ter aquilo de volta, né? Sim, e quando a gente lê as principais críticas sociais relacionadas à desigualdade social, o argumento que eles dão é esse, de que assim é desenvolvido no pobre o senso de querer algo mais, Uhum. né? E é desenvolvido no rico o medo do pobre. Inclusive algumas doutrinas doutrina que eu falo é um termo jurídico, né? Mas algumas doutrinas que tratam a respeito do capitalismo falam que um dos
não sei se a palavra consequência seria um dos maus, mas ele meio que vira e fala assim, que o rico tem que se proteger do pobre, Uhum. né? Porque muitas vezes o pobre quer alcançar a riqueza que o rico tem. Então veja só que esse era uma questão que Cristo se preocupava lá atrás e que Exato. pode muitas vezes ser resposta às nossas dúvidas, né? As críticas que a gente faz hoje à nossa sociedade. Pois é, você vê como Deus ele linka tudo, né? Ele costura muito bem as coisas, né? Ele pensava não só no Exatamente. fator produtivo da situação, ele já tinha dito que o povo seria muito abençoado, mas ele se preocupava com o fator psicológico também, né? Eu imagino que realmente muitas pessoas passaram por... Pô, você imagina, é difícil a gente pensar em 50 anos hoje, né? Você pensa, poxa, o que eu vou fazer 50 anos a partir de hoje? É muito difícil. E você imagina você ficar pensando que durante 50 anos talvez você não ia ter posse nenhuma. E você vê que nessa perspectiva você talvez esses 50, hoje em dia eu acredito que a gente vê assim, muitas pessoas que acabam por algum motivo se enrolando por 10 anos, vamos colocar assim, esses 10 anos vira 15, vira 20, a pessoa perde aquela perspectiva, perde aquela esperança. Deus dá a oportunidade aqui de esperança do povo ficar tranquilo, fala, ó, tá tranquilo, eu estou cuidando de vocês, existe uma lei para isso, não se preocupem, pode acontecer alguma coisa com você, ninguém está livre de nada aqui, das situações da vida, até porque o pecado está no meio de vocês, porque vocês são humanos, estão vivendo na Terra, mas eu sou superior a isso, e eu posso prometer para vocês essas condições. Fique tranquilo que igual eu estou provendo maná, igual eu libertei do Egito, passe a informação para os netos, para os bisnetos, que eu já supri, vou continuar suprindo. E assim Deus se provou durante todo o Antigo Testamento aí, do Novo e hoje em dia também, né? Amém. Realmente, muito bonito. Ó, eu acho que era basicamente isso. Se você tiver alguma coisa aí para acrescentar pra gente. Ah, nossa, eu acho que a gente já fez bons comentários, você também trouxe aí comentários excelentes, né? Então eu acho que realmente o nosso tema sobre esse capítulo se encerra aqui. E mais uma vez eu quero agradecer por você aceitar o nosso convite, por você estar aqui, né, ajudando a gente a começar o nosso dia com uma mensagem tão boa e tão inspiradora assim para a nossa vida. Você pode fazer a oração final? Posso sim. Vamos lá. Beleza. Querido Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de seguirmos o nosso dia. E agradecemos pela oportunidade de começarmos o dia contigo. Queremos te agradecer, pois mais uma vez aprendemos e frisamos em nossas mentes o quanto que o Senhor se preocupa conosco, o quanto que o Senhor tem dado para nós a oportunidade de lembrarmos o quanto que o Senhor se preocupa com a gente. Queremos te agradecer pelas oportunidades de ajudarmos ao nosso próximo, de sermos ajudados, ó Pai, também quando necessitamos. Queremos te agradecer, pois sabemos que o Senhor está sempre movendo isso para o nosso bem. Te pedimos que durante esse dia e essa nova semana o Senhor possa nos ajudar a desenvolvermos nossas habilidades da melhor maneira possível dentro dos nossos afazeres e que o Senhor possa também nos dar a oportunidade de que outros possam perceber a Tua luz em nós e assim poderem simpatizar com a Tua mensagem e termos a oportunidade de espalhar o Teu amor. Te agradecemos por tudo e pedimos também em nome de Jesus. Amém.